Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Já parou pra pensar nisso? Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas e se eu te contar que a Lua, essa nossa companheira de todas as noites, está de fato se afastando da gente? Pois é um divórcio cósmico acontecendo em câmera super lenta. Um fenômeno real que a gente mede e estuda. A grande questão é, como isso é possível? Tá aí o número, 3,8 centímetro por ano. Eu sei, parece nada, né? O que são quase 4 centímetros no tamanho do universo. Só que ao longo de milhões e milhões de anos, essa distância se acumula e muda completamente a relação do nosso planeta com o seu satélite. E olha, isso não é uma teoria não, é uma medição feita com precisão. Ok, então vamos mergulhar de cabeça para entender por que isso acontece. Para sacar essa fuga, a gente precisa falar da força mais poderosa do universo em grande escala, a gravidade. Só que não é uma simples atração, é bem mais complexo. Pensa num verdadeiro cabo de guerra entre a Terra e a Lua. A chave para desvendar esse mistério está aqui, na tal da protuberância da maré. A gravidade da Lua não puxa a Terra por igual, ela puxa com mais força o lado do nosso planeta que está virado para ela. Isso cria uma espécie de relevo de água, uma protuberância. E, claro, cria outra do lado oposto também. É como se a Terra ficasse meio esticada, sabe? Meio oval por causa da Lua. E aqui está o pulo do gato, a mecânica da coisa. Primeiro, a Lua cria essa barriga de água na Terra. Segundo, a Terra gira muito mais rápido do que a Lua gira em volta dela. E essa rotação acaba arrastando essa barriga de água um pouquinho para frente. E terceiro, que é a parte genial, essa massa de água extra que está um pouco adiantada tem sua própria gravidade e acaba puxando a Lua, dando um empurrãozinho nela. Essa energia extra constante joga a Lua para uma órbita mais alta e, portanto, mais longe de nós. Mas essa troca de energia não é uma bagunça, não. Esse cabo de guerra todo obedece a uma das leis mais bonitas da física, a conservação do momento angular. Para entender isso, esquece o nome complicado. Vamos a uma analogia que todo mundo conhece, o efeito da bailarina. Essa frase aqui resume tudo. O sistema Terra-Lua é como uma coisa só, e a energia total de rotação dele tem que se conservar. Então, se a Terra está sendo freada por essa maré, que ela mesma arrasta e está perdendo velocidade, essa energia não some no universo. Ela tem que ir para algum lugar. E adivinha quem recebe essa energia? A Lua. E é com essa energia roubada da Terra que ela se impulsiona para longe. E a analogia da bailarina é perfeita para visualizar isso. Quando ela está girando super rápido, os braços estão colados no corpo, certo? Para frear, ela abre os braços. A energia de rotação se distribui e a velocidade diminui. Com a Terra e a Lua é a mesma coisa. No passado, a Terra girava mais rápido, como a bailarina de braços fechados. Hoje ela está desacelerando, como se estivesse abrindo os braços. E a Lua? A Lua é a mão da bailarina, que se afasta como consequência direta desse movimento. Tá, a teoria é muito legal, mas como a gente pode ter tanta certeza disso? Como medimos esses centímetros com tanta precisão? Bom, a prova não está só nos cálculos. Ela está em medições incrivelmente precisas e em pistas deixadas na própria história do nosso planeta. E para isso, a gente tem que agradecer aos astronautas das missões Apollo. Eles deixaram uns painéis com espelhos lá na superfície da Lua. Hoje, aqui da Terra, os cientistas disparam feixes de laser superpotentes na direção desses espelhos. Aí, é só medir o tempo exato que a luz leva para ir e voltar. Com esse tempo, a gente calcula a distância com uma precisão de milímetros. É assim que a gente sabe, sem sombra de dúvida, dos 3,8 centímetros por ano. É uma ciência fascinante que conecta a gente diretamente com a história da exploração espacial. E por falar em conexão, pessoal, se estiverem gostando, por favor, compartilhem o canal e deem um like, ajuda muito. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte. A energia que a Lua usa para se afastar é roubada da rotação da Terra. A mesma força que acelera a Lua está, ao mesmo tempo, freando o nosso planeta. Ou seja, enquanto a Lua se afasta, os nossos dias aqui na Terra ficam cada vez mais longos. E olha só o impacto disso ao longo do tempo. Há 620 milhões de anos, por exemplo, um dia na Terra tinha só 21 horas. A Lua estava bem mais perto e o planeta girava muito mais rápido. Foram centenas de milhões de anos dessa fuga lunar que nos deram o dia de 24 horas que a gente tem hoje. E o processo continua, milissegundo por milissegundo, o tempo todo. Certo. Então qual é o fim dessa história toda? A Lua vai simplesmente ir embora e nos deixar aqui sozinhos?
qual o destino final desse balé cósmico? Vamos dar uma olhada num futuro muito, mas muito distante, para ver os possíveis finais desse jogo. Basicamente, existem 2 cenários na mesa. O primeiro, que aconteceria daqui a uns 50 bilhões de anos, é o chamado travamento de maré. A Terra ia frear tanto que um dia aqui duraria o mesmo que um mês lunar. A gente ia mostrar sempre a mesma face para a Lua e ela para a gente. Nesse ponto, a fuga pararia. Mas tem um cenário muito mais provável e, digamos, mais dramático, que deve acontecer bem antes disso. A verdade é que nosso sistema provavelmente não vai ter tempo de chegar nesse travamento. Em mais ou menos 5 bilhões de anos, o nosso Sol vai começar a ficar sem combustível. Ele vai inchar e se transformar numa estrela gigante vermelha. E essa expansão vai ser tão absurda que ele vai simplesmente engolir Mercúrio, Vênus e, sim, o sistema Terra-Lua junto. Ele vai encerrar o espetáculo de forma definitiva. É uma perspectiva de explodir a cabeça, não é? Essa dança silenciosa que a gente vê no céu tem um passado e um futuro que duram bilhões de anos. E você, o que acha de um futuro onde a Terra e a Lua estejam travadas, se olhando fixamente? Ou da ideia de que nosso Sol interromperá este ciclo bilionário? Dê sua opinião nos comentários.